estão os vacinados contra a Covid-19 em Balneário Camboriú? Eu estou me sentindo muito segura. Eu me sinto bem tranquilo depois que eu tomei a segunda dose. Porque a gente sente mais esperança, mais força. Eu me sinto aliviado, o atendimento aqui é muito bom. Gente, pode vir, não tenho medo. Vacinar já é o novo normal, mas ainda é fundamental manter os cuidados essenciais. Faça a sua parte. Prefeitura de Balneário Camboriú. Procurando produtos de qualidade com bom preço, Gold Salvados é a primeira loja de produtos recuperados da região. Nossas lojas contam com uma ampla variedade de produtos novos e salvados por um preço bem abaixo do mercado. Temos eletrodomésticos, itens para o lar, decoração e muito mais. Também temos uma equipe especializada em conserto de televisores e eletrodomésticos. Conheça uma de nossas lojas na Avenida Palestina ou na Vila Real. Gold Salvados, aqui você encontra os melhores produtos com os menores preços. Boa noite, pessoal do programa Política em Dados, nossa audiência que agradeço demais, agradeço a Deus por vocês estar aqui nos assistindo, prestigiando mais um programa que traz conteúdo de grande relevância para as nossas cidades. O programa Política em Dados que vem aqui trazer conteúdo sem muito bajular alguma pessoa política, ou falar mal, ou falar bem, enfim. Nós queremos trazer informação de qualidade. As pessoas vêm me perguntando na rua da onde que surgiu essa ideia. E essa ideia minha com o Christian e o William, né, foi de um bate-papo informal onde nós identificamos uma ausência de informação de relevância, com dados, com informações sobre serviços e políticas públicas. As pessoas elas precisam estar despertando, nós precisamos estar despertando para aquilo que influencia diretamente na nossa vida. E a política é isso. A política ela faz parte do nosso contexto, independente de onde nós moramos, independente de qual cidade a qual moramos, a política pública ela faz parte e precisamos estar conhecendo como ela se constrói em cima de números, em cima de informações, para conseguirmos construir uma sociedade cada vez melhor. E hoje um programa especial, todo programa eu falo isso, né, meu Deus, mas hoje é uma pauta totalmente diferente. Já passou pelo programa deputado federal, deputado estadual, vice-prefeito, secretário nacional da pesca, já passou diretor do departamento de economia do governo do estado, já passou diversos vereadores de diversas cidades aqui da região, passou autoridades também no âmbito comunitário, presidente de associações de moradores. Hoje vamos falar sobre criança e adolescente.
Você já foi uma criança, você talvez tenha uma criança na sua casa, talvez você já tenha passado por alguma violência e talvez isso traga em você hoje uma vida diferente. Talvez você tenha herança hoje, né, no seu jeito de viver por alguma violência que você sofreu quando era criança ainda. Vamos fazer o possível para que no futuro menos crianças tenham essas heranças. Vamos trabalhar com políticas públicas com eficiência. E hoje, abre a tela, diretor. Hoje estamos... Já sente aqui que o meu parceiro Christian não pôde vir. Meu parceiro Christian, um abraço. Ele está em Florianópolis, numa reunião empresarial nossa, representando o programa Política em Dados em Florianópolis, para uma parceria que nós estaremos construindo lá em Florianópolis. É isso aí, galera de Floripa, nós logo estaremos aí. E a minha convidada é a Leidaiana, olha só o nome dela. Leidaiana, que eu não vou falar mais, já falei bastante, eu quero que ela se apresente. Quem é a Leidaiana, primeiramente? Boa noite, Thiago, muito obrigada pelo convite, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Leidaiana Borges Miller, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 mês que vem. Sou professora de educação física, sou coach, sou atleta, Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu e Capoeira. Dou aula de dança, trabalho com as crianças lá no cantinho, tanto na parte pedagógica, porque eu sou estudante de pedagogia, quanto também na parte técnica, diretora da associação. Eu fui fundadora do Cantinho da Alegria há 7 anos aqui em Itapema, mas fundei a primeira escola para crianças com direitos violados aos 17 anos. Então, tem uma longa trajetória. Pessoal, para você entender o contexto para qual vai caminhar o programa hoje, nós vamos falar de algo sério, até denúncia aí. Não sei se não vou ser chamado aí para responder algumas coisas. Olha só, imagina você, mãe de 7 filhos. 7 filhos, ela vai contar a história dela daqui a pouquinho. Teve uma vida um pouco conturbada enquanto criança, enquanto adolescente. Aí então desperta o interesse de fazer a diferença na sociedade. Filantropicamente, ajudando as pessoas, ajudando crianças e adolescentes. E aí ela bate na porta do poder público pedindo ajuda e é jogada fora, é abandonada, o teu serviço não presta, ela vai contar aqui quantas vezes teve que ir para uma delegacia responder coisas por ajudar crianças e adolescentes. É tudo isso que fez com que ela desse um salto é muito maior. Ela saiu de Itapema, ela saiu da região da Anfre, ela saiu desses desgovernos que não ajudam uma pauta importante como a criança e adolescente, ela foi direto para Brasília. Mas vamos lá, conta o que te animou a fundar o Cantinho da Alegria. Então, eu de criança tive os meus direitos violados, né, Thiago? Eu vivi numa família com violência, né? Eu vivenciei muito isso, por algum tempo fui discriminada até mesmo na escola, então tu imagina uma criança de 6, de 7, de 8 anos olhar para você e falar, não, você não pode ir na minha festinha de aniversário porque na tua casa tem muita briga ou porque tem fiasco. E eu era só uma criança, eu só tinha 6, eu só tinha 7. Né? Com 11 anos de idade, em 2000, os meus pais decidiram sair de São Miguel do Oeste e vir para Itapema, no município de Itapema. Meu pai é construtor. E eu passei por muita dificuldade, né? Até mesmo para poder engajar com outras crianças e sociabilizar com outras crianças, porque eu vivenciava aquela violência, então de alguma maneira também brigava na escola, também causava brigas. E eu sempre pensava assim, por que não fazem, por que os adultos não defendem, por que os adultos não acolhem, por que não fazem nada para me tirar dessa situação? E quando eu tinha 11 anos, eu lembro que no dia do meu aniversário, na hora de soprar a minha vela, meu pai disse, faz um pedido. E eu fiz um pedido. Meu pedido é que eu tivesse um espaço, uma casa grande para poder acolher todas as crianças que algum dia tivessem sido violentadas ou tivessem visto a violência de qualquer maneira, seja verbal, sexual, no braço, mas que eu pudesse ter um espaço assim.
Meio que me baseei nas Chiquititas, vou ser sincera, porque eu assistia muito Chiquititas. Olha só que legal. E eu achava que eu queria ter um orfanato e que eu queria ser aquela prof boazinha que cuidava das crianças, que tinha, né, uma personagem das Chiquititas, e eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu casei muito cedo, talvez também em razão a tudo aquilo que aconteceu. Aos 15 anos eu saí da minha casa e o mundo me levou para um caminho onde eu poderia ter feito tudo ao inverso do que eu sou hoje. Num caminho onde eu vivenciei droga, violência e tudo mais, mas eu sempre decidi ser lutadora, eu queria lutar. Então eu comecei a fazer Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu, participar de campeonato, de K1, fui bolsista aqui no município de Balneário Camboriú pela Escola Margiros, na época, tenho um grande carinho pelo professor Sérgio, diretor, que na época me deu a oportunidade, e eu me dediquei ao máximo, então, a ser uma atleta. Com 17 anos de idade, eu fundei a primeira escola de dança para crianças imigrantes que tinham os direitos violados. Eu tinha 285 crianças, isso foi em Misiones, na Argentina, e eu tive muito apoio lá do intendente, que eles falam que é o prefeito, né? E eles me deram um espaço e lá eu fazia oficina com as crianças, de forma voluntária, eu dava oficinas de dança, de judô, de capoeira, instrumental, e fazia de tudo um pouco para as crianças lá. Esse sonho não parou por ali, eu fui depois para Buenos Aires, me formei em Educação Física lá, fiz um estágio meu dentro de alguns lugares de conflito, vamos dizer assim, dentro de algumas comunidades, até que um dia eu encontrei uma praça, que é muito conhecida lá em Buenos Aires, e onde tinha crianças que se estrupavam umas às outras, né? Crianças que se estupavam. Isso. Entre elas mesmo praticavam, entre meninos com meninos, isso tudo numa praça. E aquilo para mim foi um choque, assim, eu falei, meu Deus, isso não pode existir. Sabe, um lugar com tanta gente, com tantas pessoas, tem tantos vereadores, tanta gente, tanta política envolvida e ninguém está vendo isso. O pessoal passando do lado e tomando seu chimarrão como aquilo nada acontecesse. Eu digo assim que tive medo, mas eu fui lá no meio daquela turma, eles dormiam no chão com cobertas e coisas, e eu ofereci a eles fazer circuito funcional comigo. Praticar circuitos funcionais na praça e ensinar um pouquinho da cultura do Brasil, que era capoeira, que era uma coisa que eu sempre amei muito. E as crianças, alguns rejeitavam, alguns Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu já tinha 21. 21 anos. Já tinha 21 anos. Caraca, mano. E ali algumas crianças rejeitavam, outras aceitavam, outras ficavam assim, mas depois acabavam tendo a curiosidade porque era um ritmo diferente, era uma cultura diferente para eles. A maioria das crianças eram imigrantes da Bolívia, Peru, Chile, Paraguai, Uruguai, então para eles era diferente aquele ritmo. Eu ia com o pandeiro, eu ia com o berimbau. E consegui fazer um trabalho bacana, consegui pedir ajuda para os comerciantes, a gente conseguiu um espaço para tirar as crianças de lá. Em 2013 eu descobri que a minha mãe estava com início de glaucoma, estava perdendo a visão, e meu pai estava com suspeita de câncer de próstata. E eu falei, eu quero ficar perto da minha família. Infelizmente eu tive um casamento onde também me machuquei muito. Meus filhos acabaram também vendo aquilo que eu não gostaria que eles tivessem visto, da mesma maneira em que eu vivenciei de criança. E eu decidi largar tudo. Eu era casado com um médico, tinha uma vida, um padrão muito bom, e eu decidi largar tudo e vim para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, para estar perto da minha família. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma outra situação. Aluguéis caríssimo, custo de vida caríssimo, e você ganhava uma mixaria. E aí eu tinha que escolher, ou eu pagava babá para trabalhar, ou eu comprava comida. Então isso em 2014, no começo de 2014, eu passei muita dificuldade, muita necessidade mesmo, a ponto assim, de chegar do trabalho e ir deitar do jeito que eu estava, porque se eu ficasse mais uma hora acordada, eu desmaiaria de fome. E não tinha o que fazer, não tinha com o que me alimentar. E foi uma luta bem grande. Depois eu tive um segundo casamento e os dois bem sacrificados. Compramos um terreno num lugar de invasão lá em Itapema, então foi muito difícil para construir. E eu tive uma quarta gestação, nisso eu tinha 3 filhos já. Nessa quarta gestação, Thiago, eu não sabia que eu tenho trombose. E eu tive uma peridural para uma primeira cesariana, eu tinha tido 3 partos no mar, e eu fiquei paraplégica. Eu recebi um diagnóstico que eu nunca mais ia voltar a andar.
e que eu tinha um cisto no ovário esquerdo, né? Um câncer, vamos dizer, porque era maligno, né? Eu prefiro falar cisto. E eu fui operada, assim, na emergência. Fiquei 19 dias sem movimento nenhum. Esses 19 dias eu só lembrava assim, meu Deus. Eu lembrava a música do Zaqueu, porque eu quero subir o mais alto que eu puder. E eu pedia que ele me devolvesse as pernas. Isso era uma coisa muito forte. Dizia, me devolve as minhas pernas, porque se o senhor me ajudar, eu poder... Uma vida atleta a carregar o meu filho, porque desde que meu filho tinha nascido, eu não tinha pego o meu filho, a minha mãe tinha que me banhar, me trocar, me botar fralda, porque eu não conseguia me movimentar. Eu esperava a minha mãe chegar para mim poder ir tomar banho, porque eu não me levantava, não movimentava nada da pelvis para baixo. E foi muito triste, foi muito sofrido, e eu fiz uma promessa. Falei que se ele me desse as pernas de volta para mim poder andar, eu ia cuidar de todas as crianças que viessem na minha porta. Depois de 19 dias eu comecei a sentir o movimento da pelvis, comecei a sentir o músculo, comecei a andar como se fosse eu sempre falo assim que eu era o boneco do Gepeto, né? Porque eu comecei daquele jeito muito devagar e eu fiz exatamente o que eu prometi. Eu abri as minhas portas, montei um espaço de recreação numa sala muito pequena, era um quadradinho, um espacinho assim. Eu liguei pro meu pai e falei, como é que faz? Isso faz 7 anos? Isso faz 7 anos. Eu falei, pai, como é que faz um piso? E ele me ensinando, e eu peguei uma bitorneira emprestada, eu mesmo fiz o piso, eu mesmo com os meus irmãos e meu pai fizemos um telhadinho, eu fui colorindo, eu tenho fotografias, essas imagens todas no Face do Cantinho, né? Essa história toda é Segue lá, Cantinho da Alegria, procura Projeto no Facebook. Projeto Cantinho da Alegria, tá no Face e no Instagram. Tem que pôr projeto na frente para ser o nosso, porque tinha outros cantinhos, então eu botei Projeto Cantinho da Alegria. E aí eu comecei a fazer isso nesse mesmo tempo, logo 20 dias depois que eu resolvi fazer isso, 2 crianças da minha rua, o pai tinha sido baleado, ele tinha sido morto, estava com a criança enrolada num colchão, com um bebê e uma outra pequenininha de 2 anos. E uma adolescente de 12 anos, que era irmã desse rapaz, que tinha passado por abusos sexuais e que a mãe tinha fugido com o traficante e abandonado as crianças. Foi as primeiras crianças que entraram na minha porta. Foram essas 3 primeiras crianças que eu acabei acolhendo. Então eu fazia contraturno. Enquanto os pais trabalhavam, eu cuidava das crianças. Essa é a página, pessoal, que tá em casa aí, acompanha. Isso. Projeto Cantinho da Alegria. Naquele primeiro momento, Thiago, eu vou te falar que foi assim, meu Deus, e agora como eu vou fazer? Eu já passo dificuldade e eu estou trazendo mais criança. Era um café com metade água, metade leite, porque não tinha para todos, era uma bolachinha Maria, era um banhinho ali que eu podia dar, mas era tudo com muito amor, com muito carinho, tudo muito limpinho, muito organizado. Logo eu engajei minha mãe para ajudar na cozinha, amigos para ajudar a cuidar, e as pessoas foram se engajando. Eu falei assim, eu vou montar esse espaço, eu vou conseguir cobrar de algumas crianças, então eu vou criar os meus que nada, só aparecia crianças que não tinham nem o que vestir nos pés. Nisso começou a aparecer mães que simplesmente chegavam lá e diziam, olha, eu não quero mais, se você não cuidar, eu vou matar, eu vou embora, desse jeito. Assim, com essa crueldade de uma mãe dizer, eu não quero estar aqui, prof, ou você cuida, eu vou matar, eu vou jogar fora. Meu pai saiu da cadeia agora, está abusando de mim e dos meus filhos. E eu comecei a ter situações as quais eu nunca imaginei na vida que eu ia presenciar. E de uma forma tão forte. E aquilo começou, ao mesmo tempo que eu sentia medo de não conseguir, começou a me dar força e coragem de lutar por eles. Eu sabia que aquilo era uma missão, que eu havia pedido aquilo e que estava vindo, de alguma maneira estava vindo e que eu precisava realmente ser forte. E eu comecei, na época eu estava com 30 crianças dentro da minha casa e era Dia das Mães, isso foi em maio de 2014. Uma criança fez uma carta especial, segundo ele, uma carta para uma mãe especial, entregou na escola. E nessa carta ele desenhou uma casinha de madeira toda rosa, tipo de boneca, e me desenhou e falou para a professora dele que era uma mãe especial, que era uma mãe que cuidava dele no contraturno e tudo mais. Essa prof chamou a atenção, chamou um jornalista da cidade na época, que era a Folha do Estado. Eles foram até o cantinho para ver o que estava acontecendo, quem ela era que era mãe, e se depararam comigo lá, com 30 crianças, numa situação totalmente de abandono, assim, porque nós não tínhamos ajuda de nada. Quem me ajudava eram os próprios vizinhos, que doavam um pouquinho de arroz. Vamos falar disso. Pessoal, é impactante, né? É uma pauta totalmente... Mexe com a gente,
antes de mais nada, porque tu trabalha com pessoas que foram vítimas de violência, criança e adolescente. A gente fica até sem ter o que falar. Tu pega uma mulher com 21 anos, ela fundou uma associação para atenção à criança e adolescente na Argentina, atendendo mais de 200, quase 300 crianças. E aí eu fiz um diagnóstico meu aqui, caraca, como eu não faço porra nenhuma, né? E é verdade, tá rindo, o diretor tá rindo aqui, mas é verdade. Às vezes a gente terceiriza tanto os nossos problemas e daí vem uma pessoa dessa aí para dar um tapa na cara da sociedade para falar assim, ó, eu me invisto assim, em ajudar as pessoas, enfim. Fugindo totalmente do roteiro do programa aqui. Mas vamos voltar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que é dever do Estado, da família, da sociedade, da comunidade, ter atenção às crianças e aos adolescentes, né? O Estado ele tem a competência de estar trazendo educação, saúde, segurança, assistência social, esporte, cultura, lazer, tudo isso. É competência do Estado. O Estado, ele, dentro da sua competência, ele não consegue fazer. Ele não tem essa capacidade. Aí o Estado ele pede socorro, ele levanta a mão e vem instituições sociais como a APAI. Eu tenho certeza que você conhece uma APAI. Não, a APAI ela não é de nenhuma prefeitura ou do governo. A APAI é uma associação, assim como o Cantinho da Alegria. A APAI também teve alguém que iniciou a APAI. Nem sei a história da APAI, procura aí na internet. Alguém iniciou a APAI e a APAI é uma grande instituição que presta serviços aí a todo o Brasil. Assim o Cantinho da Alegria que, vamos lá, está começando. O que acontece? O Estado, dentro da sua competência e da sua inépcia, da sua incapacidade de fazer, ele precisa de associações para fazer. Aí existem associações que vêm e começam a fazer o serviço, mas vamos lá. Quanto que você gasta por mês na tua associação? Vamos fazer um bate-bola aqui. Fixo, sem alimento, 13.600. 13 mil reais, uma empresa. Imagina uma empresa que gasta 13 mil reais para atender crianças e adolescentes. Quanto que a prefeitura ajuda? Zero. O Estado, o governo do Estado? Nada. Bolsonaro ajuda alguma coisa? Não, nada. Não também. Meu Deus. Ninguém, não tem órgão governamental nenhum que ajude a pagar a conta de 13 mil reais. Nós estamos fechando o mês, vai começar o mês. Quanto que vocês têm de dinheiro em caixa hoje? 2.400 tinha até ontem. Esse aí, tá faltando 10.600 reais para daqui... Dia 10. Dia 10 é o último prazo. 2 semanas. Só que não, é uma realidade que já vem se enfrentando, que vem acontecendo há alguns anos. Ah, mas ela não pede ajuda para a prefeitura. Vamos falar disso. Como é que é a tua relação com a prefeitura de Itapema? Você como uma pessoa que, não sei, tu deve ter coleção de moções honrosas na sua casa sobre o serviço de grande relevância que tu presta para a comunidade. Tenho certeza que todos os vereadores de Itapema já fizeram moções assim, meu Deus, Lei Dayana é a santa Itapema. Não, eu tive... Em 2018 eu fui homenageada na Câmara dos Vereadores por um vereador chamado o Edmar, ele até hoje está lá. Fui homenageada com medalha como uma das mulheres que mais fez pelo município. Porém, assim, eu tenho que ser realista, né? Até porque a gente está falando de uma estatística, como você fala, que é realidade. Em 7 anos eu nunca ganhei um lápis de escrever governamental. Em 7 anos as crianças nunca ganharam uma folha de papel branco para poder fazer um rascunho ou um desenho que passasse na cabeça deles. Se tu perguntar quantas vezes eu fui lá, Thiago, eu acho que eu já perdi umas 3 solas de bota indo para lá. Já fui muitas e muitas vezes até com reuniões pré-agendadas, quando eu chegava lá, do Cantinho da Alegria, não, infelizmente a agenda deu errada, não tem como atender, mudaram a agenda, saíram por trás, não sei o que acontece. Né? Muitos anos, no começo era assim, não vai dar certo, tu só tem 25 anos, tu não tem idade para isso. Pessoal, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo aqui, eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, porque esse vídeo, leia o QR Code, vai ter aí YouTube, Instagram, Facebook, ele vai ser replicado em Santa Catarina inteiro. Neste momento do vídeo, você pausa o vídeo,
tu vai lá no Instagram, no Facebook da Prefeitura de Itapema e tu coloca lá hashtag Cantinho da Alegria. Vamos colocar hashtag Cantinho da Alegria, vamos fazer a Prefeitura de Itapema acordar e ver que a sociedade cobra posicionamento da prefeita Nilza, da secretária Edith, se eu não me engano, para estar dando uma assistência para quem assiste crianças e adolescentes, que é dever do Estado também. Segue. Então, assim, eu fui várias vezes, eu nunca recebi apoio, eu recebi promessas. Eu vou lá conhecer, eu vou lá visitar, mas esse vou lá nunca foi. Né? Eu tive visita já do irmão da prefeita, porém nunca tive da prefeita, ela nunca esteve lá. Ela já esteve do bar do lado, mas nunca lá dentro do cantinho. Então, para nós é triste, porque as crianças conhecem ela como uma figura pública e para eles é a nossa prefeita, na cabeça das crianças, até porque a gente ensina essa educação, né, é alguém que nos representa. Então, para eles é triste eles estarem lá no portãozinho. Eu lembro no dia da inauguração do COC, fica na frente nossa, o COC, na nossa frente. Eles lá no portãozinho, ela vai vir aqui, né, prof? Ela vai vir aqui. Passou reto. Então, tu imagina para uma montoeira de criança, eu tenho 1.861 famílias lá dentro cadastradas. Para criança é tipo o caminhão da Coca-Cola chegando em época de Natal. Exatamente. E passando desviando, assim, né? Não, aqui não, aqui não. Exatamente. Então, assim, hoje, pela pandemia, a gente teve um número bem menor, reduzido, até porque a prefeitura fechou nós e aí, via judicial, fizeram reabrir. Eles tinham fechado por causa que falaram que nós não estávamos tendo... Segura aí. Vamos lá, ao contrário, então, acontece ao contrário. A prefeitura, ao invés de contribuir para a pauta da criança e adolescente através do projeto Cantinho da Alegria, com pelo menos um lápis e uma caneta, como ela falou, não ajudou em nada. Ela faz o contrário, ela fecha o Cantinho da Alegria. Isso é denúncia que cabe até Ministério Público, né? Mas, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, 5 minutinhos, e nós já voltamos. Vai lendo o QR Code, vai acompanhando os nossos apoiadores, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Voltamos já. Procurando produtos de qualidade com bom preço, Gold Salvados é a primeira loja de produtos recuperados da região. Nossas lojas contam com uma ampla variedade de produtos novos e salvados por um preço bem abaixo do mercado. Temos eletrodomésticos, itens para o lar, decoração e muito mais. Também temos uma equipe especializada em conserto de televisores e eletrodomésticos. Conheça uma de nossas lojas na Avenida Palestina ou na Vila Real. Gold Salvados, aqui você encontra os melhores produtos com os menores preços. Retornamos agora ao Política em Dados. Esse segundo bloco vamos dar sequência sobre pauta criança e adolescente e a participação social em pautas que fazem aí a diferença na vida de
centenas de famílias, milhares de famílias em todo o Brasil. Mas vamos lá, a associação, a instituição Cantinho da Alegria ali de Itapema, ela fundada pela Lei Dayana, já fazem 7 anos que vem contribuindo demais para as crianças e adolescentes vítimas de violência, inclusive sexual, daquele município. É uma instituição que, como ela falou, tem gastos aí que chegam a 13, 14 mil reais todos os meses e que batem nas portas de muitas pessoas para conseguirem arrecadar esse dinheiro para pagar as despesas. Você que está em casa, que está se sensibilizando por essa instituição, que quer conhecer essa instituição, que acho que antes, Daiane, da pessoa contribuir com qualquer associação, é ir lá conhecer. Vai lá, conheça e contribua da forma que você puder. A Daiane estava comentando aqui da questão do voluntariado, que as pessoas podem ajudar lá de que forma? Assim, hoje nós somos uma equipe de apenas 8 pessoas, né? Porque a gente não consegue tirar, porque se tirar, teria que tirar a criança e não consegue colocar mais porque a gente não tem ajuda, né? A gente não tem um apoio. Nós temos um gasto fixo mensal que é de 13.600. Esse gasto é contado o aluguel, que a gente paga 3 mil só do barracão que a gente está no espaço, luz, água, o gás de cozinha, o telefone e a equipe de funcionário, que é a cozinheira. São 4 cuidadoras, uma psicóloga e o advogado e a faxineira. O restante são voluntários. A gente precisa muito de voluntário. Se nós conseguíssemos pessoas para irem lá ajudar mais, cuidar das crianças, ajudar a participar dos jogos, ou se você tem aí um talento, sabe tocar um instrumento, sabe dançar, teatro, quer ensinar. Cuidar de criança, ir lá conversar. Fazer uma oficina. Eu vou marcar um dia para ir lá conversar. Isso, jogar joguinho, xadrez, fazer qualquer coisa, mas assim, que você realmente tenha aquele amor, né? A pessoa precisa gostar da criança. O trabalho voluntariado lá, a gente tem um requisito que é bem simples dentro do que se diz o voluntariado, que é você botar os seus dados para a gente enviar até o advogado, só para ele ver se está tudo certo, se não tem antecedentes penais, que às vezes, né, ocorre de pegar assim, mas é bem tranquilo. Você faz um documento de voluntariado e a gente realmente precisa. Outras formas de ajudar é com o nosso bazar. Todo sábado acontece o bazar lá no Cantinho, que é das 9 até as 4 horas da tarde. E as pessoas doam roupa, calçado, acessório, brinquedo para irem para o bazar. O valor revertido do bazar é a nossa única fonte de renda. Hoje é o nosso bazarzinho, que é para comprar o tomate, a cebola, para botar no feijão, a banana. Então, se não fosse o bazar, a gente só faz no sábado. Então, a gente faz no sábado para conseguir ter um caixa ali durante a semana para comprar fruta, para comprar verdura para as crianças. Pessoal, olha só. Ao invés de contribuir com uma associação que faz a diferença, a Prefeitura de Itapema faz o contrário. Tentaram fechar lá já? Como é que foi? Assim, na verdade, essa perseguição começou logo que eu fundei. Eu comecei primeiro com várias implicâncias, dizendo que o lugar não era adequado, que o chão era de pedrinha, não podia, que não tinha ar-condicionado. Eram várias coisas superficiais, mas que eu sabia que eles estavam ali realmente... Boa noite, Ismael. Um abraço, meu irmão. Eu sabia que realmente eles estavam num cantinho que ainda era muito precário, porém eles foram tirados da rua, que era muito pior. Eles foram tirados da violência. Então, assim, a gente conseguiu com muita luta, muito esforço. Na época não tinha uma associação, era só a minha casa. A gente conseguiu fundar, então, um estatuto, uma ata, pegar alvarás. Depois a gente se mudou para o barracão. E começou daí as implicâncias, que o barracão era comercial, que não tinha um portão interno, que não tinha exaustor, que o chão não era do jeito que eles queriam, que não tinha um vaso sanitário pequenininho. Poxa, gente, eu sou mãe de 7 filhos, tem 2 banheiros e os 2 são vasos normais. Então, assim, eles queriam até notificar por causa do vaso sanitário que tinha na instituição. Aí, nisso, houve vários requerimentos, a gente fez tudo o que a gente podia, através da sociedade, a sociedade ajudando, botaram um exaustor, abriram uma porta externa, botaram luz de emergência, colocaram extintor, e a gente foi ali, remando, e aquela luta, e levando o tapa na cara e rebatendo de frente. Houve algumas questões bem graves mesmo, de crianças que foram violentadas brutalmente, a ponto de chegarem a ser enforcadas, machucadas mão. Nós temos isso tudo tem fotografia, tem encaminhamento, tudo. E nessa época, 5 dessas crianças, eram 5 irmãos, e foi uma coisa que repercutiu muito na cidade. Eu acolhi, né? Então a avó trabalhava do dia, eu cuidava para a avó trabalhar e à noite a avó levava.
Faleceu a mãe dessa avó, a bisavó das crianças. Ela disse: Leide, eu preciso que você cuide deles por 4 dias, eu preciso enterrar minha mãe. Minha mãe está em Lages, eu tenho que ir lá enterrar, eu não tenho como viajar com 5 netinhos. E eu fiquei. Só que como eu morava num lugar muito precário, o que eu fiz? Eu pedi ajuda dos empresários que já me ajudavam para levar eles para dormir, porque não tinha onde pôr dormir. Foram lá, denunciaram, falaram que eu tinha vendido as crianças, que eu tinha feito venda clandestina das crianças. Então, tu imagina, eu fiquei por 4 anos passando por esse processo, indo para lá e para cá, respondendo isso, respondendo aquilo, até que viram que não tinha nada, que as denúncias eram anônimas, que não tinha fundamento nenhum, porque... Mais recente agora, daí. O mais recente foi bem na pandemia. Na pandemia, eu consegui um edital com o Itaú. O Itaú me ajudou com quase R$80 mil. Eu contemplei 150 famílias durante 6 meses, com cesta básica, carnes, ovos, produtos de higiene, produto de limpeza, tudo que tu imagina. Se inscreveu em um edital, no edital do Itaú. Olha só. Eles me ajudaram, eu ajudei todas essas famílias em plena pandemia, assim, ó, no topo, eu com um barrigão desse tamanho, porque eu estava gestante. Lembrando que Itaú não é governo, Itaú é empresa. Desse tamanho, barrigão. O que eles fizeram foi a fiscalização lá. Eu estava indo embora já, só estava eu e os meus filhos saindo. Quando eu estava entrando no carro, a fiscalização chegou lá e falou: tá fechado porque vocês não estão com proteção do Covid. Eu falei: mas como assim? Fechado por que não? Ordem de fechamento imediato. Aí eu entrei na sala... Quem eram as autoridades que foram fechar? Foi a Vigilância Sanitária. Vigilância Sanitária. Aí eu entrei dentro da salinha de brinquedos, eu sentei e falei: cara, 6 anos fazendo isso, foi ano passado. Eu não acredito, meu Deus, em plena época que as pessoas mais precisam, nós estávamos com todos os alimentos dentro da ONG, a gente precisava passar para as famílias e eles fecharam as nossas portas. E aí eu fiz um vídeo chorando e falando: agora as crianças não vão ter onde comer, não vão ter onde tomar banho, e contei toda a história. Em menos de 24 horas deu 53 mil visualizações e um juiz determinou que abrissem de forma imediata o Cantinho da Alegria, porque ele reconheceu que era um trabalho... O único trabalho que se fazia no município, não tinha para onde essas crianças iam, as mães fizeram um auê lá na frente, gravaram vídeos, porque assim, hoje 80% dessas crianças são filhos de catadores de reciclagem, são pessoas que trabalham na cooperativa. Então essas crianças estavam no meio do lixo, comendo do lixão, mexendo. Então tu imagina, a pandemia, que lugar mais insalubre do que estar se movimentando no lixo. Lá no Cantinho eles chegam às 7h30 da manhã, eles recebem café da manhã, almoço. Para o Ministério Público de Itapema, olha só, Ministério Público, não tem medo de falar. Para o Ministério Público de Itapema, para a prefeita de Itapema, né? Era preferível que as crianças estivessem no lixão do que estivessem na instituição. Por quê? Mas daí vai vir, não, mas eles não sabiam. Mas aí tem um grande problema. Vamos lá, Ministério Público, né? O teu papel está fiscalizando, está acompanhando quem são as crianças que essa instituição atende, de que forma. É Ministério Público, junto com o Conselho Tutelar, tá lá, teria que saber quem são as crianças, quem são as famílias, o que acontece se uma instituição dessa fecha. Não, mas... E olha que eu levei, viu? Eu levei cópia de todos os documentos, de todos. Eu levei assim, um fardo de cópia ao Ministério Público, mostrando qual eram as minhas famílias. Isso já bem antes. Bom, que quem manda é o juiz, né? Daí que o juiz falou? Não, que abrisse de forma imediata, que não tinha nada de fundamento, não havia... Até houve um retratamento, tiveram que se retratar das denúncias, porque não tinha. Eram coisas que alguém que não gosta de mim inventou feio, porque não havia nada. Não há nada o que eles fazem. Então, assim, tu imagina o desespero das famílias, as mães desesperadas. Nesse período de pandemia, nós fazíamos, junto com o pessoal da maçonaria, produzíamos marmitas, 150 marmitas, para entregar lá dentro da comunidade. Eu com o meu carro, sem ajuda de combustível, sem ajuda de nada, ia lá entregar, o pessoal cozinhava, preparava, as crianças recebendo cafezinho, tomando banho, adolescentes indo lá pedindo absorvente e desodorante, tá? Crianças, não adultos, chegando: prof, ajuda a minha mãe, porque faz 3 dias que nós estamos comendo farinha com água. E eu participando do edital e fazendo as provas, eu por parir no hospital medicado e terminando as últimas questões. Então tu imagina o que é a luta que era, e quando a gente conseguiu tudo fechar. Nessa mentira de dizer que era por causa do Covid, que eu não estava tendo as prevenções, eles deram um tiro no pé, porque a polícia tinha acabado de sair de lá fazer a vistoria. E o próprio comandante, capitão Ulisses, foi em rádio e falou que era mentira, que
estava tudo ok, que não... Porque realmente, gente, tu imagina, eu trabalhava de propé com aquela roupa inteira, porque eu era gestante, tinha que ter um cuidado dobrado. Nós com uns tapetes cheios de água sanitária, álcool em gel em todas as mesas, doando máscara. Vamos superar essa fase e vamos falar do seguinte. Uma pessoa guerreira, porque mostrou em sua história de vida, como ela apresentou aqui no programa, acho que tem que ter mais um programa com ela aqui, porque a história é longa. A sua história de vida, de bastante batalha, lá já começando na Argentina, resgatando pessoas, criança, adolescente que enfim, praticavam de abuso sexual entre elas e tudo mais, e veio para Itapema, fundou uma associação há 7 anos, enfrenta todos os dias, sem ajuda governamental. Você foi para Brasília faz 2 semanas. Primeiro, o que te despertou aí a Brasília? Como foi? Fala então, o ano retrasado teve a 11ª Conferência Nacional da Assistência Social, num hotel ali em Itapema. Eu participei e na hora das provas eles falaram que os 10 primeiros colocados por votação iria ganhar uma passagem a Brasília, que iam apresentar seus projetos lá. Eu fiquei entre os 10, mas nunca fui levada. Tipo, ficou na história, nunca ninguém me levou para Brasília, nada, e eu fiquei com aquilo. Falei, eu preciso ir para lá. Já tinha tentei mais um pouco, fiquei mais um ano, fui para outros vereadores, bati de frente, tentei conversar com a prefeita, solicitei o ano passado, que era eleição, falei, agora ela vai vir, nunca apareceu. Eu falei, eu vou ir para lá, eu vou dar um jeito. Quando eu falei, o pessoal disse, Leida, não é assim, você vai chegar lá, ninguém vai nem te receber. Falei, gente, se ninguém quiser ouvir do Cantinho da Alegria, eu vou subir, sei lá, no muro da casa do Bolsonaro, vou fazer um escândalo, nem que seja preso, eles vão ter que ouvir do Cantinho da Alegria, mas vão ter que ouvir, e eu fiquei com aquilo. Aí eu conheci o Silas me apresentou ao vereador. Silas Ferreira foi o nosso último convidado aqui no programa, veio ele e veio... Quem mais que estava aí? Pô, esquece, eu vou apagar essa parte. Eu vi o Silas, daí o Silas me apresentou ao vereador Cacá, junto com o Alan, eles foram até o cantinho, o Silas foi lá, fez um vídeo lá com as crianças, ficou encantado. O Cacá e o Alan também passou uma tarde toda no cantinho, também ficaram encantados, porque aquilo é mágico. Tá? Quando você entra lá, você tem aquela, nossa mãe, aqueles anjos. Hoje todas as minhas crianças são da primeira infância, né? Então eu tenho muita criança pequena lá. E eu falei para eles desse desejo meu de ir para Brasília, apresentar, e eles me fizeram uma ponte, me apresentaram ao deputado Daniel Freitas, né, que é deputado federal. Estava hoje em Balneário, está em Balneário ainda. E foi para Floripa, acho que já, né? Já foi? Já foi para Floripa. E aí acabei indo para lá, fui muito bem recepcionada lá, assim, a Suzana, que é a secretária do Daniel Freitas, me atendeu com um carinho, um amor gigantesco. Ela abraçou o Cantinho da Alegria, ela viu toda a história e ela me levou em todas as secretarias nacionais que tem a ver com o direito da criança e adolescente, que tem a ver com os jovens, o ID Jovens, no MEC, na Secretaria de Educação, com a Ivelônia, o Maurício, que é do direito da criança e adolescente. Fiquei encantada com a conversa do Dr. Maurício. Então, assim, eu fui em todas as secretarias lá, tive o prazer de apresentar o projeto, e lá me cadastraram automaticamente no Pátria Voluntária. E uma das coisas que eles falaram foi: Leidaiana, você não veio aqui pedir um favor. Você está fazendo há 7 anos um trabalho que é do governo. Glória a Deus. Diretor, não sei se tu tem aí rapidinho aquela música assim. Uou! Finalmente ela chegou em Brasília e precisou ir para Brasília para alguém governamental identificar a importância do serviço que o Cantinho da Alegria realiza. Olha só, ela ultrapassou barreiras, ela saiu de Itapema porque não tinha assistência, passou por Floripa, pegou o avião e foi para Brasília. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a gravidade disso daí. Pelo contrário, a prefeitura de Itapema atrapalhou o serviço, tentou fechar para ter que ser ouvida lá no Ministério da Damares, secretária nacional da Inclusão Social, Ministério da Mulher. E assim, lá, quando eu cheguei lá, esse diretor e outros diretores, teve a Carla, que é lá o pessoal do MEC, o Guilherme, muita gente, tá? O pessoal do Sebas. Assim, foi mais de 12 pessoas, todos secretários nacionais, que falaram: o que você está fazendo é um trabalho governamental. E te digo mais, no Distrito Federal,
mesmo sendo patrocinados, não há instituição que faz o trabalho que você faz. Porque não é abrir lá e dar uma aula de judô e mandar as crianças embora. É tirar piolho, é cortar unha, é limpar a orelha, é tirar bicho de pé, matricular na escola, porque muitos nem matriculado estão. Tá? É uma família. Uma família. Imagina que a Leidaiana, ela é mãe de quantas crianças? Agora 58. 58 que ficam lá dentro, mais os meus 7. Mais os 7 delas. E faz todo um trabalho que as mães acabam não conseguindo fazer ou não querendo fazer. E aí lá eles me abriram assim, ó. Quando eu cheguei lá, eu vou ser bem sincera, eu fui assim com o meu último remendo. Sabe quando seu barco já furou, você já procurou por todo lado, não tinha mais o que fazer, e eu fui lá procurar o último remendo, para que eu sabia que eu não ia sair de lá com dinheiro para pagar minhas contas, mas eu queria ter um buraquinho lá naquele negócio escuro que eu tava, de dizer assim, ó, não, tem um caminho para mim seguir. E lá eles me cadastraram no Pátria Voluntária. Agora eu já estou, a partir de hoje, já participando agora no Caixa Econômica, quem quiser ajudar aí, o Caixa Econômica Federal está fazendo uma campanha de alimentos. E parte desses alimentos vão para o Cantinho da Alegria. Olha só. Então, através do contato em Brasília, consegui o cadastro do ID Jovem para trazer para os meus jovens daqui. Então, todos aqueles de 15 a 29 anos podem ser cadastrados no ID Jovens, coisa que nós aqui não sabíamos, porque as assistências sociais aqui não visitam, não explicam nada. O Olhar está bem divulgado isso. Não falam nada. Lá em Itapema nós não sabíamos. Aqui as revistinhas do ECA, tinha tido uma mensagem ali que eles iam vender as revistas do ECA lá, eu ganhei todos os exemplares do ECA, trouxe todo o material para minhas crianças. O pessoal lá da Secretaria de Educação doaram 2.000 exemplares do Conta Pra Mim, que é um livro importantíssimo para as crianças interagir com os pais. É uma maneira muito bacana das crianças. O Grupo Game, que é um aplicativo de celular que ajuda as crianças a desenvolver em tempo rapidíssimo a fala, a escrita e tudo mais. Então, assim, eu vim de lá com coisas riquíssimas para as minhas crianças. Porque eu ganhei o curso lá no MEC para alfabetizar qualquer pessoa. Cursos de 30 horas online. Então, assim, nossa, eu fiquei muito feliz. Porque quando eu cheguei lá, uma das secretárias estava lá e falou assim, eu quero te aplaudir. Eu tinha uma reunião, mas antes eu quero vir aqui te aplaudir. Mas eu sei que você não precisa só de aplausos, você precisa de ajuda. Porque eu sobrevivi na pandemia. Hoje nós vivemos, sabe como, Thiago? Num grupo de celular, de WhatsApp, de 127 pessoas, onde todo mês eu coloco, pessoal, tá aqui o print da nossa conta, tem 2.000, a gente precisa de 13.600. Daí um deposita R$20, o outro deposita 50, o outro 100, o Alan ajuda, o Kaká ajuda, o fulano ajuda, e cada um pouquinho, mas é um pouquinho de cada um, e aí chega no dia 6, eu já começo a ter aquele escalafrio, porque não tem o valor, e aí começa, mas tu imagina isso 7 anos, 7 anos uma tortura de conseguir saber que se você não pagar, você vai ganhar uma hora de despejo. Fala teu telefone aí rapidinho. 47 997 21 47 13. Mais uma vez. 47 997 21 47 13. Manda uma mensagem para ela, se prontifique a colaborar com o valor que você puder. Com certeza, é um pouquinho de cada um que a gente faz uma grande diferença, né? E como eu falei assim para você, lá é um trabalho onde hoje tem voluntários que cuidam, odontologia, que cuida da boquinha deles de forma gratuita. Nós temos a Roderjan, que a nossa contabilidade há 4 anos gratuita, cuida do nosso DRE, tudo gratuito. Nós temos o pessoal das barbearias que cortam o cabelo de forma gratuita, tem o Dia da Beleza das meninas. Então todo esse trabalho é de forma gratuita. Então por isso que a gente está agora pedindo essa ajuda, porque as pessoas, muitos empresários fecharam seus comércios. Então não tem mais como ajudar, né? Nós tínhamos antes uma rede de empresários, muitos deles fecharam, tiveram que reduzir. Então a gente sabe que, poxa, 7 anos a gente vem assim, só que a gente está fazendo um trabalho que já é de burro de carga. Você estava falando de Brasília, veio algum recurso? Então, lá eles me apontaram todos os recursos que tem lá, que já está esperando para poder, só que eu preciso, para poder receber, eu preciso o meu cadastro no CMAS, que é o Conselho Municipal da Assistência Social. Uma outra luta, eu estava conversando com ela nos bastidores, eu não vou deixar ela contar, eu vou falar aqui para resumir, mas existe um Conselho Municipal de Assistência Social em cada município. Para você receber recurso do governo federal, você precisa estar vinculado aqui no municipal. O que acontece? Ela foi direto aqui em Brasília. Chegou em Brasília, Brasília abraçou, beijou na boca e tudo tal, só que ela precisa estar vinculada aqui. E ela bateu na porta aqui.
mas fecharam a porta e falaram para ela que a associação dela não presta serviço social, que não basta que não entende atender... do SUAS. Como? Que não entende do SUAS, não é eu SUAS, que tenho que saber do SUAS. Que é uma associação que não presta, não tem relevância, que não pode ser cadastrada. Olha a gravidade do problema. E você teve que judicializar. Isso, já tá com um advogado, ele vai estar cobrando. Eu não tô entendendo porra nenhuma. Desculpa a palavra aqui, mas você tem que enfrentar judicialmente uma prefeitura, uma associação, o Conselho de Assistência Social, para poder receber, apenas se inscrever para entrar no conselho. Sendo que em Brasília já reconheceram a notoriedade do serviço, se prestado há 7 anos. Isso é uma vergonha. Ô, diretor, Deus abençoe. Sandro, te amo. Sicredi, agência ali, ó. Contribua com essa associação. Olha a peleia que essa mulher está passando para conseguir ajudar as crianças e adolescentes de Itapema. 58, mais os 7 dela. Se despontando, se doando, se rasgando desde os 21 anos. De verdade, eu não sei de que forma que você pode contribuir. Se você não tem dinheiro para ajudar, veja as roupas que você tem em casa. Vai lá, visita. Assim, eu acho que o mais importante de tudo é ir lá e dar um abraço naquelas crianças. É ir lá conhecer, tomar um café, comer a comidinha da Dona Clema. Olha aí. Que é a nossa cozinheira lá. O programa hoje, né, ele foi política em dados, somente informações. A gente queria falar aqui de um monte de coisa. Eu queria trazer aqui, porque a gente já está chegando no final, eu queria falar aqui de, por exemplo, dinheiro que é gasto e que ia ser gasto em Itajaí, né, para a criança roda bicha. Dinheiro público, dinheiro meu e teu, que seria empregado para fazer apologia a sexo para crianças e tudo mais. É dinheiro do Brasil inteiro, de diversos lugares, que é empregado de diversas formas para criança e adolescente, e algumas formas, não sei, mas não me representam. E aí tu pega uma associação como essa, que presta um serviço de grande relevância, totalmente desassistido. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Tiago, assim, ó, eu só queria deixar assim para todas as pessoas que estão assistindo, né, que elas entendessem assim, que enquanto muitas vezes a gente reclama do pão que é de ontem, eles lá estão clamando por amor, estão clamando por não mais violência, né, para não serem mais usados como objetos, estão clamando por poder ter direito a tomar um café, uma xícara de café e poder ser tratado como um ser humano, né, que a gente tem criança que relata que o tratamento deles é como animais e que eles não têm desculpa, né, mas é uma coisa assim, eu vivo com eles todos os dias, então é muito difícil quando você vê, às vezes, as pessoas esbanjando, jogando no lixo, né, muitas vezes jovens já mal criados, vou dizer assim, que é a nossa geração Nutella, reclamando por causa da cor do sapato, enquanto eles chegam lá na nossa porta descalço, pedindo uma bolacha, um biscoito, pedindo se sobrou alguma coisa para eles poderem levar para jantar, preocupados com o irmãozinho menor que está lá dentro da casa, preocupados com a mãe, que às vezes catou reciclagem o dia inteiro e foi lá vender, deu R$5, deu R$10, a família tem 8 pessoas. Então, assim, eu sei o que é difícil, eu sempre falo assim que o Cantinho da Alegria é o melhor de mim, porque Deus me abençoou muito. Eu tive 3 inícios de AVC o ano passado, devido a todo esse estresse, eu fiquei muito mal, cheguei a ficar hospitalizada, e eu já não tinha mais o que fazer, eu já não tinha de onde tirar, e o que acontece? Mariana, a gente está chegando no final. Eu só para não ficar ausente nos dados aqui, ela prestou a realidade do que a associação dela faz. Eu vou trazer aqui dados que foram R$1.400.000 que a Prefeitura de Itapema destinou a associações que ela entende que prestam um serviço de relevância para o município, para criança e adolescente. Eu concordo que todas essas são importantes, mas eu vou ler para vocês. Projetos aprovados é a PAI, que trabalha com criança e adolescente portadora com síndromes. Instituição Madre Teresa de Calcutá, atendimento de crianças em todas as áreas, uma coisa ampla. Todas as áreas você também faz. Do Projetos Ações Empreendedorismo com os Jovens. Casa Branca, projeto de culinária com crianças do bairro. Eu não quero desfazer uma associação, mas eu acho que tem mais relevância do que culinária nos bairros. Pais, trabalho com famílias e crianças no âmbito escolar, ecoterapia, atendimento de crianças com deficiência, Ama Litoral, aqui um abraço para a Kátia,
ID, Instituto de Desenvolvimento Social e Esperança, atende crianças de primeira infância em contraturno escolar, é o trabalho que você também faz. Instituto Dago, Desenvolvimento Esportivo, trabalho voltado ao esporte. Associação do Projetos, ações voltadas à educação, integração de geração e renda. Fênix Hapkido, arte marcial coreana com oficinas descentralizadas. Isso aqui são dados de informações que a Prefeitura de Itapema ela presta sim apoio a instituições para criança e adolescente. São essas, mas como eu li para vocês aqui, existem outras associações que também querem recursos. E que estamos tentando há 7 anos. Que tentam há 7 anos. Eu não sei, mas uma atenção de contraturno escolar é importante, com certeza, e vocês prestam isso. Vocês dão um esporte, vocês dão carinho, vocês dão amor, vocês dão uma estrutura familiar que as crianças acabam não tendo. E a culinária, não sei, claro, é uma pauta importante. Nós também temos lá, mas, enfim... o nosso maior problema hoje lá é que as nossas crianças, nós temos hoje, só para tu ter uma ideia, 30 crianças menores de 5 anos, 30 menores de 5. São quase 700 fraldas usadas por mês, então tu imagina tu cuidar numa sala 15 bebês. E não é o seguinte, as crianças, só para vocês, para lacrar e finalizar o programa, as crianças que ela atende, que eles atendem, não é criança que chega com a mochilinha da Barbie, do Spider-Man, com as fraldinhas ali, com a mamadeirinha já, com o lencinho, com a maçãzinha, não é essa criança, é outra. É aquela criança que ela chega ali... Descalço, fazendo cocô e a gente correndo no bazar, catando uma roupa lá no bazar para poder vestir a criança e poder dar banho. É mais ou menos por aí. Essa é a realidade. E Dayana, agradeço a sua visita aqui, eu que de verdade, que Deus abençoe. Eu estarei lá visitando a associação de vocês. Sábado e domingo abre, não? Sábado sim, porque eu tenho bazar. Sábado tem bazar, verdade. E eu vou lá essa semana, eu quero gravar um vídeo lá. Vai ser muito bem-vindo. Divulgar um pouco mais o trabalho no local. E no mais é isso aí. Obrigado pela sua participação. Deixa a sua mensagem também. Então, eu agradeço a todos, né? E quero deixar para vocês assim, sejam luz, independente do que aconteça e da tua condição. Hoje a gente não pode julgar ninguém, então a gente não sabe qual que é a condição de cada um. Mas acho que o mais importante, isso é um recado que as crianças deixaram lá no Instagram. Tem um vídeo deles dizendo, seja em luz, seja em portal de luz. No momento em que você não pode, fale para alguém que você conhece, que talvez possa ser. Né? E antes de a gente usar o pré-julgamento, né, a gente usar um pouquinho mais da empatia, do amor, sair um pouquinho daquela razão, mas ir um pouquinho no coração, de ver que eles não têm culpa de estar nessa situação, que ninguém escolhe estar numa situação que eles estão, e que a gente é responsável sim, a sociedade é responsável sim, tanto quanto o governo, quanto isso, a gente também tem essa responsabilidade de olhar as nossas crianças, de ter um cuidado maior sobre eles, de poder ouvir, porque o maior problema hoje é não ouvir as crianças não têm ouvido e por isso hoje ficam tão ali no celular. Então quando a gente começa a dar ouvido, a gente começa a entender que há um torno talvez bem mais relevante do que aquilo que a gente imagina. Então, se você não pode ajudar nesse momento, pelo menos seja luz. Então, serão todos muito bem-vindos no Cantinho da Alegria. Convido a todos vocês que estão assistindo. Fica na rua 418A, no Barracão 4, ao lado do COP, que é o Tacadista. Se você chegar no Morretes, no Comprando Coque, você entra no estacionamento, você vai ver nós do lado direito ali, não tem como errar. Perfeito. Tá, então é bem fácil de chegar lá. Vocês têm vaquinha? Tem um link de vaquinha? Tem um link que tá rolando. Eu vou pegar esse link da vaquinha e a partir de hoje ele estará no nosso QR Code do programa Política em Dados. Deus vai abençoar, nós vamos ter longa vida aí, Política em Dados. Amém. No nosso Instagram também, para quem nos assiste, para ficar mais fácil para você que está pelo celular, tu vai no nosso Instagram, vai clicar no linkzinho lá. Lá também vai ter o link da vaquinha do Cantinho da Alegria. E pessoal, vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Até a próxima, um abraço diretor, um abraço Christian, boa viagem de Floripa pra cá e tamo junto, Deus abençoe a todos.
estão os vacinados contra a Covid-19 em Balneário Camboriú?